Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí no dia 19/11/2020. Vamos estar trabalhando a partir da página 120 à página 122, medidas de massa e capacidade. Então, medidas de massa, elas contêm múltiplos e submúltiplos, tá? E a unidade fundamental da medida de massa é o grama, tá? O grama é uma palavra masculina, que vai representar o quê? Vai representar o peso, a massa. É diferente quando a gente fala a grama, que é o tipo de vegetal, tá? Então tem uma diferença. O grama eu estou falando de peso, massa. A grama eu estou falando de um vegetal. Então vamos lá. Quem são os múltiplos do grama? São o decagrama. Esse deca é um prefixo que a gente já conhece quando a gente estudou ali medidas de comprimento, né? Então a gente falou em decâmetro, que é 10 vezes maior do que o metro, hectômetro e quilômetro, né? Deca, 10, hecto, 100 e quilo, 1000, ok? Então continuamos com esses mesmos prefixos na medida de massa e vamos continuar também nas medidas de capacidade. Decagrama, 10 vezes maior que a grama. A gente seguir aquele modelo que a gente aprendeu nas medidas de comprimento. Hectograma, 100 vezes maior do que o grama. Quilograma, 1000 vezes maior que o grama. O múltiplo do grama mais usado é o quilograma, ok? E agora, esses são os múltiplos. Agora vamos ver os submúltiplos, né, que estão abaixo, medidas menores. Múltiplos, medidas maiores que o grama. Submúltiplos, medidas menores que o grama. Quem são essas medidas menores? Decigrama, 10 vezes menor, tá? Então, praticamente é o inverso, né, do múltiplo. Centigrama, 100 vezes menor, e miligrama, 1000 vezes menor. O submúltiplo do grama mais usado é o miligrama. Observe a tabela. A partir dessa letra central, que é o G, que significa grama, a gente observa que a gente tem 3 casinhas para a direita e 3 casinhas para a esquerda. Cada casinha dessa você vai andar em 10 em 10. Por exemplo, do grama para o decagrama, 10, ok? Do decagrama para o hectograma, multiplica por 10. Esse andar a gente está falando em multiplicação, tá? A gente multiplica por 10. Do hectograma para o quilograma, multiplica por 10. Ou seja, se eu pegar do grama para o decagrama, multiplicar por 10, vai dar o quê? 10 vezes 1, tá? A partir do grama. 1 grama. 1 vezes 10, 10. Ou seja, ele é 10 vezes maior do que o grama. Hectograma vai ser 100 vezes maior do que o grama e 10 vezes maior do que o decagrama, tá? Porque cada casinha vai possuir uma multiplicação por 10. O quilograma, ele é maior 1000 vezes do que o grama, 100 vezes do que o decagrama e 10 vezes maior do que o hectograma. Então, cada casinha aí vocês vão lembrar, do grama para o decagrama, vocês vão lembrar de um zero. Cada casinha eu conto um zero. Quem é um zero no número decimal? O 10. Não é isso? O número que tem lá decimal, um zero, o 10. Do grama até chegar ao hectograma, são 2 casinhas, eu conto 2 zeros. Quem é esse número? O 100. Do grama para chegar no quilograma, são 3 casinhas. Que número é esse? Eu conto 1000. Então, quando a gente for trabalhar com as transformações, eu sei se eu for pegar, por exemplo, uma unidade maior, que é o quilograma, e transformar em grama, eu preciso multiplicar por 1000, tá? Transforme 3 quilos, 3 quilogramas em grama. 3 vezes 1000, ok? Que dá 3000 gramas. Se eu for pegar agora de uma medida menor, por exemplo, do grama e querer transformar em quilograma, aí eu vou ter que fazer o inverso, eu vou ter que dividir por 1000. Pegou de uma medida maior, de uma grandeza maior para uma menor, multiplica. Pegou de uma grandeza menor para uma maior, você divide. É só você seguir aí essa tabelinha, tá? Que você consegue. E para a direita, a gente tem o quê? Uma divisão por 10, ó, que é o decigrama, tá? A mesma coisa a gente pegar 1 dividir por 10. O grama vale 1, dividido por 10, vai dar 0,1. Do grama para o centigrama vai ficar o quê? 100 vezes menor. É a mesma coisa de você botar o 100 ao contrário com a vírgula no primeiro zero. 0,01.
E do grama para o miligrama são 1000 vezes menor, tá? O miligrama é 1000 vezes menor do que o grama. Então, vai valer quanto o miligrama? 0,001. É a mesma coisa de você botar um 1000 ao contrário, né, com os zeros à esquerda, e colocar a vírgula no primeiro zero. Ok? Então, através dessa tabelinha aí, vai dar para a gente poder trabalhar os exercícios de transformações. Lembrando, de uma unidade maior para uma unidade menor, eu multiplico. De uma unidade menor para uma unidade maior, eu divido. Se eu perguntar, ache quantos decagramas cabem em 8 gramas. Tá? Quantos decagramas? Transforma 8 decagramas em grama. Um exemplo mais claro. Transforme 8 decagramas em gramas. O que vocês vão ter que fazer? Se eu estou pedindo que decagrama é uma unidade, ele é múltiplo do grama, é uma unidade maior. 8 decagrama em grama, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 10. Por quê? A diferença do grama para o decagrama é uma casinha, ou seja, um zero. Então, eu multiplico por 10. Agora, transforme 8 hectograma em grama. Aí eu já vou ter que multiplicar por 100. Agora, se eu falar transforme 8 gramas em decagrama, aí eu já tenho que dividir por 10. Por quê? Porque eu estou pegando uma unidade menor para transformar, tá, em uma maior. Ok? A partir da menor de 8 gramas, eu quero transformar em decagrama, que é maior do que o grama. Então, a gente tem que gravar bem esse conceito aí. Medida de capacidade, a mesma coisa. Decalitro, 10 vezes maior do que o litro. Hectolitro, 100 vezes. Quilolitro, 1000 vezes. Tudo que eu falei aqui sobre a medida de massa vai caber dentro da medida de capacidade. Medida de capacidade a gente já se dá o quê? Com volume, tá? A gente já começa agora a ver a questão do volume. Submúltiplo, decilitro, 10 vezes menor do que o litro. Centilitro, 100 vezes menor do que o litro. Mililitro, 1000 vezes menor do que o litro. Ok? Então, a gente pode ver aí tudo que eu falei, tá? Acabei de falar para vocês nessa tabelinha aí. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão assistir vocês já estão assistindo ao vídeo com calma e atenção. Façam as atividades da plataforma e postem. Façam os exercícios da página 120, 121 e 122. Faça a atividade de desafio, a qual está lá na plataforma, ok, galerinha? Não deixe de fazer e postar. Bom estudo aí para todos.